Amado irmão, amada irmã, hoje queremos mergulhar nas profundas águas da profecia bíblica e uma pergunta ecoa em nossos corações. Será que estamos realmente vivendo os últimos dias? Quando olhamos para o cenário atual, percebemos que os sinais estão diante de nós. Mas será que estamos atentos? Será que estamos vendo o que Deus está nos mostrando? A morte de um grande líder, o Papa Francisco, e o surgimento de um novo Papa podem ser o marco que vai desencadear uma das maiores profecias do Apocalipse. O que a Bíblia nos diz sobre o falso profeta e o papel da Igreja Católica nas profecias do fim? A resposta está nas Escrituras e ela pode ser mais próxima do que imaginamos. Prepare-se, porque hoje vamos juntos explorar os mistérios do fim dos tempos e entender como eles se conectam com a igreja que vemos hoje. Deus está nos chamando para a vigilância, para estarmos despertos, porque o tempo está se cumprindo diante de nossos olhos. Que esta reflexão toque profundamente seu coração e desperte em você uma nova compreensão sobre os tempos em que vivemos. O falso profeta descrito no livro de Apocalipse não é um personagem isolado, mas uma figura central em um cenário de engano e sedução global. Em Apocalipse 13, 11, 18, a palavra de Deus nos revela uma visão aterradora, mas essencial para os tempos que vivemos. Ao falarmos sobre o falso profeta, é importante compreender que ele não será apenas um líder qualquer, mas um líder religioso, possuidor de grande influência e de um poder sobrenatural, que vai enganar milhões, levando-os a adorar a besta e a tomar a marca que é símbolo de submissão ao anticristo. O versículo que baseia esta reflexão fala: "Depois vi outra besta que subia da terra e tinha 2 cuernos semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão." Que imagem é essa? Um cordeiro de aparência pacífica e inofensiva, mas que esconde a voz do dragão, ou seja, a voz de Satanás. O falso profeta, tal como esta besta, terá a aparência de um líder piedoso, alguém que se apresentará como portador de uma mensagem de paz, de espiritualidade, talvez até de esperança. Mas suas palavras serão cheias de engano, suas intenções serão malignas, e ele será usado para cumprir um propósito muito mais sombrio do que podemos imaginar. É precisamente aqui que a diferença entre aparência e essência se torna crucial. O falso profeta se camuflará em um manto de religiosidade, com discursos que podem até soar como cristãos, mas ao fundo de tudo isso, o que ele prega é a adoração ao anticristo. O texto bíblico é claro ao dizer que ele exerce toda a autoridade da primeira besta, referindo-se ao anticristo, e faz com que as pessoas se prostrem diante dele, adorando não somente sua imagem, mas aceitando suas doutrinas falsas e pervertidas. O falso profeta, com suas mentiras travestidas de verdades, estabelecerá uma nova religião, uma nova ordem mundial espiritual que será capaz de enganar até mesmo os eleitos, se possível, com sinais e prodígios. Ele será o porta-voz de um novo sistema de adoração, um sistema que mistura religiosidade com poderes demoníacos. A sedução será tal que muitos, sem entender as verdadeiras intenções por trás das palavras e milagres, se entregarão a ele. A influência do falso profeta será tamanha que ele usará milagres falsos para convencer as pessoas a seguirem sua liderança, levando-as à idolatria e à marca da besta. Não será uma simples questão de aderir a um novo líder político ou religioso, mas uma questão de adoração. Aquele que ceder à sua pressão, que se render à sua influência, não estará apenas se submetendo a um governo terrível, mas estará adorando a Satanás e se distanciando do único Deus verdadeiro. Este líder, que inicialmente parecerá ser um grande benfeitor da humanidade, será, na realidade, um mestre da enganação, que usará sua posição para garantir que o anticristo seja aceito em toda a terra.
Ele estabelecerá um culto mundial, não apenas a si mesmo, mas ao próprio Anticristo, sendo o braço direito da besta. Esse culto será alimentado por milagres e maravilhas, e muitos se deixarão cegar, acreditando que estão adorando a um ser divino. Mas a verdade, irmãos, é que estarão adorando àquele que é a origem de todo o mal, Satanás. O falso profeta, portanto, será um mestre da hipocrisia. Ele se apresentará como uma pessoa de Deus, mas estará levando o mundo para a perdição. E a pior parte disso tudo é que muitos, em sua busca por algo divino, se deixarão seduzir. Ele falará palavras doces, mas a voz que sairá de sua boca será a mesma voz do dragão. Como uma serpente, ele usará artifícios para enganar, para iludir, para atrair a adoração para o Anticristo. Muitos serão atraídos por seus milagres, acreditando que ele tem poder divino, mas na realidade, o poder que ele tem é um poder demoníaco, que vem diretamente do inferno. Agora, irmãos, pensemos juntos, se essa figura do falso profeta está tão bem escondida, tão disfarçada de piedade, como podemos nós, como cristãos, nos proteger desse engano? O falso profeta não virá de uma terra distante, mas será uma figura religiosa influente com uma autoridade capaz de manipular milhões. Ele não usará armas físicas, mas sua maior arma será o poder da sedução espiritual, da falsa paz, da falsa esperança. Ele vai enganar até os mais devotos, aqueles que buscam sinceramente a Deus, mas que não têm discernimento espiritual suficiente para perceber o mal disfarçado de bem. É crucial que, como filhos de Deus, cultivemos um espírito de discernimento. Precisamos conhecer a Bíblia profundamente, não para ser sábios segundo os padrões do mundo, mas para ser guiados pela sabedoria que vem do alto. O falso profeta, ao contrário do que muitos pensam, não virá de forma explícita, como um ser maligno que todos possam facilmente identificar. Ele virá com a aparência de algo bom, de algo desejável, de algo que chama nossa atenção e nos seduz. É justamente essa sedução que torna a ameaça ainda mais real e perigosa. Precisamos estar firmes em nossa fé, alicerçados nas promessas de Deus e no poder de sua palavra. O Senhor nos alertou a vigiar, a estarmos atentos às tentações que surgem de várias formas. Não podemos ser como aqueles que, seduzidos pelas palavras doces do falso profeta, se afastam da verdade de Deus. Precisamos compreender que a luta contra o engano é uma batalha espiritual, onde não basta conhecer a verdade, mas é necessário viver a verdade em cada área da nossa vida. O falso profeta não só enganará as massas com sua aparente piedade, mas fará com que os adoradores do Anticristo se submetam a um sistema de controle global. E esse controle será marcado pela marca da besta, a qual, de acordo com as Escrituras, representará a total submissão ao sistema do Anticristo. A marca da besta não será apenas um símbolo físico, mas representará uma escolha espiritual, a escolha entre a verdadeira adoração a Deus ou a falsa adoração ao Anticristo. Por isso, o alerta que vem das Escrituras é claro: não nos deixemos enganar. O falso profeta será um líder religioso, mas sua agenda será controlada por Satanás. Ele usará sua posição de influência para fazer com que todos se curvem diante do Anticristo, tomando a marca da besta. Devemos então fortalecer nossa fé, nosso discernimento e nossa vigilância, para que no tempo devido possamos resistir ao engano e permanecer firmes na verdade que vem de Deus. Portanto, amados, a mensagem é clara. Devemos nos preparar espiritualmente para os tempos que estão por vir. O falso profeta não será uma ameaça distante, mas estará bem próximo de nós, manipulando aqueles que não estão firmados na verdade de Cristo. Nossa luta é contra o engano, contra a sedução espiritual que tenta desviar nossas almas do caminho estreito da verdade. Mas com a ajuda de Deus,
podemos resistir a essa sedução e permanecer firmes em nossa fé. A Igreja Católica e as profecias do fim, o papel da Igreja tradicional romana. Ao olharmos para a Bíblia, em Apocalipse 17, encontramos uma imagem poderosa e simbólica que tem sido motivo de muita reflexão. E vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlata, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas palavras, escritas por João, apresentam uma visão profundamente significativa que se conecta diretamente com os eventos do fim dos tempos. O que significa essa mulher, essa grande prostituta que se assenta sobre a besta? Quem é ela e qual é seu papel nas profecias que estamos vivendo? A figura da mulher que está sentada sobre 7 montes não é por acaso uma representação simbólica. Sabemos, pela história e pela geografia, que a cidade de Roma, sede da Igreja Católica, é famosa por estar localizada sobre 7 colinas. Não é difícil perceber que essa descrição bíblica, além de ser literal, também carrega um forte simbolismo espiritual e profético. A Igreja Católica, com sua sede em Roma, é, sem dúvida, uma das instituições mais poderosas do mundo, com uma influência histórica, política e religiosa imensa. Mas qual o papel dessa instituição nas profecias do fim dos tempos? Será que, sem querer, ela está cumprindo um papel predito pela palavra de Deus? A imagem de Apocalipse 17 fala de uma mulher que exerce grande poder e influência sobre as nações. Ela é descrita como a grande prostituta, o que sugere que, embora pareça ser uma figura de autoridade religiosa, ela está envolvida em práticas que são contrárias à pureza e santidade de Deus. Essa mulher, a Babilônia, é uma representação de uma religião ou sistema que se desvia da verdadeira adoração a Deus. Não é uma religião pura, mas uma mistura de verdades distorcidas e engano, levando aqueles que a seguem à idolatria e à apostasia. O que a Bíblia nos ensina é que a prostituição espiritual é a idolatria, a adoração a deuses falsos e o abandono da verdadeira fé. Será que a Igreja Católica, por sua vasta influência global, está de alguma forma envolvida com essa prostituição espiritual? O papel que ela desempenha nas profecias do fim dos tempos é um questionamento que nos desafia a refletir profundamente. A Igreja, sendo um dos maiores pilares de fé em todo o mundo, tem, de fato, sido um centro de devoção para milhões de pessoas, mas também tem sido alvo de muitas críticas, principalmente no que diz respeito à veneração de santos, imagens e práticas que podem ser vistas como idólatras. Em Apocalipse 17, a mulher é descrita como veste-se de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tem na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia de sua prostituição. Aqui vemos a descrição de uma religião que mistura riqueza, poder e luxúria com práticas que são contrárias à santidade de Deus. Esse cálice de ouro, cheio de abominações, é uma representação clara das práticas idólatras que distorcem a verdadeira adoração. A Igreja Católica, por mais que pregue o amor e a salvação, tem sido criticada por suas práticas que muitos consideram idólatras, como a veneração de imagens e santos. Será que, sem perceber, ela está se tornando uma parte do sistema profético do fim dos tempos? Apocalipse 17 nos diz que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Essa é uma das passagens mais perturbadoras, pois sugere que essa grande prostituta será responsável por perseguir e matar os seguidores de Cristo. A história da Igreja Católica tem muitos capítulos de perseguição, especialmente durante a Inquisição, onde aqueles que se opunham à doutrina católica eram considerados hereges e muitas vezes mortos.
Essa perseguição a verdadeiros cristãos, embora parte da história antiga, não pode ser ignorada ao se refletir sobre o papel que a Igreja Católica pode desempenhar nas profecias do fim dos tempos. Em um contexto mais moderno, a Igreja Católica também tem sido associada a um movimento ecumênico, buscando unir diversas denominações cristãs e até outras religiões com o objetivo de promover uma paz mundial. Essa busca por uma unidade religiosa é uma das características da Babilônia, a grande prostituta, que seduz as nações com falsas promessas de união, mas que, na verdade, desvia as pessoas da verdadeira fé em Cristo. O ecumenismo da Igreja Católica pode ser visto como uma tentativa de preparar o terreno para a vinda do Anticristo, que, segundo a Bíblia, vai exigir adoração universal. É importante ressaltar que a questão não é atacar a Igreja Católica como instituição, mas analisar, à luz das Escrituras, o seu papel nas profecias do fim dos tempos. A Igreja, assim como qualquer outra denominação cristã, pode ser usada por Deus para a salvação de almas, mas também deve ser vigilante para não cair nos enganos que as Escrituras alertam, especialmente aqueles que envolvem a adoração a ídolos e a busca por poder terreno. A questão central aqui não é uma acusação direta, mas uma reflexão sobre como as Escrituras podem estar se cumprindo. Apocalipse 17 também diz que a mulher está sentada sobre a besta, o que nos dá a entender que há uma aliança entre essa mulher, que representa um sistema religioso corrompido, e o anticristo, que será o governante de uma nova ordem mundial. A Igreja Católica, com seu imenso poder, poderia ser a peça central desse sistema, sem saber, talvez, que está sendo usada para enganar as nações. A descrição de Apocalipse 17 é um alerta para todos nós. A Bíblia nos exorta a vigiar, a não nos deixarmos enganar por aparências. A mulher que se assenta sobre a besta, com sua falsa espiritualidade e idolatria, tem sido uma característica que a Igreja Católica precisa refletir. Será que a Igreja Católica, em sua busca por unidade e poder global, pode estar se alinhando sem querer com as profecias do fim? O momento é de discernimento. A Igreja deve sempre buscar estar alinhada com a verdade de Cristo, sem se desviar para práticas que podem ser consideradas idólatras ou enganosas. Por isso é vital que, como cristãos, busquemos sempre a verdade da Palavra de Deus, analisando cuidadosamente as ações e os ensinamentos que nos são apresentados. Não podemos ser cegos aos sinais dos tempos. Deus nos deu sua palavra para que possamos discernir o que está acontecendo ao nosso redor e não nos deixarmos enganar pelas mentiras do inimigo. A Igreja Católica, como qualquer outra igreja, deve sempre examinar seus próprios caminhos para garantir que está seguindo a Cristo de maneira pura e sem desvios. Este é um tempo de grande vigilância e reflexão. Precisamos estar atentos aos sinais, compreender a profundidade das profecias e, acima de tudo, nos manter fiéis à verdadeira adoração ao Senhor, sem nos desviar para os enganos que surgem. O fim dos tempos está se aproximando e, como cristãos, nosso papel é permanecer firmes na fé, na verdade e no discernimento espiritual que Deus nos oferece. O papado, um líder religioso ou o falso profeta? A figura do falso profeta, conforme descrita no Apocalipse, é uma das mais imponentes e perigosas do livro. Ele se apresenta como alguém que tem a autoridade e a capacidade de enganar as massas, mas sua verdadeira natureza está oculta por trás de uma fachada piedosa. Apocalipse 13, 11-17 nos fala dessa besta que sobe da terra, com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que fala como um dragão. Aqui vemos uma das maiores características do falso profeta. Ele terá a aparência de um líder benigno, de um guia espiritual,
mas as suas palavras e ações serão, na verdade, impulsionadas pelo poder do próprio Satanás. Ele irá enganar muitos, levando-os a adorar o anticristo e a aceitar a marca da besta. Essa descrição nos desafia a refletir sobre quem poderia desempenhar esse papel nos dias de hoje. O falso profeta, de acordo com a Bíblia, não será alguém facilmente reconhecível pela sua aparência externa, mas sim pelo que ele representa e pelos frutos que sua liderança irá gerar. Ele terá uma aparência de piedade, mas suas intenções serão ímpias. Ele será, ao mesmo tempo, um grande sedutor, enganando aqueles que não estão profundamente enraizados na verdade da palavra de Deus. Agora, ao olharmos para a história da Igreja Católica, com seu papado centralizado em Roma, podemos questionar: será que o papado se encaixa nessas características? O que a Bíblia nos diz sobre o papel de um líder religioso que se apresenta com autoridade, mas cujas ações e ensinos podem de alguma forma refletir a essência do falso profeta descrito no Apocalipse. O papado, ao longo dos séculos, tem sido uma instituição poderosa e influente, com enorme poder religioso, político e social. Como uma autoridade religiosa mundial, o Papa tem sido visto por bilhões de pessoas como a máxima expressão de liderança espiritual. Ele é o líder supremo da Igreja Católica e exerce uma influência que ultrapassa fronteiras geográficas, culturais e políticas. Mas a grande pergunta é: essa autoridade está, em algum momento, alinhada com as características do falso profeta? A figura do Papa tem ou não uma semelhança com a descrição feita no Apocalipse? Quando a Bíblia descreve o falso profeta como alguém que tem a aparência de cordeiro, está se referindo a uma figura que aparenta ser bondosa, mansa, piedosa, mas que por trás dessa fachada fala como um dragão, isto é, suas palavras estão impregnadas de engano e malícia. O Papa, ao longo da história, tem sido retratado por muitos como uma figura de grande piedade e autoridade religiosa. Mas será que suas palavras e ações, ao longo dos séculos, sempre refletiram a verdadeira autoridade de Cristo? A Igreja Católica, com seus rituais, dogmas e práticas, foi e é uma instituição que tem inspirado devoção em milhões de fiéis. No entanto, também tem sido alvo de críticas por suas práticas que muitos consideram contrárias à pureza da fé cristã. O falso profeta descrito no Apocalipse tem o poder de realizar sinais e maravilhas, e muitos dos seguidores da besta são atraídos por esses prodígios. Apocalipse 13, 13 e 14 nos diz que ele fará descer fogo do céu à terra, fazendo com que as pessoas o sigam e adorem a imagem da besta. Embora a Igreja Católica não tenha a capacidade de realizar sinais tão extraordinários como os mencionados no Apocalipse, é possível observar que ao longo da história a Igreja exerceu grande influência sobre seus seguidores, muitas vezes usando de sinais e milagres para fortalecer sua autoridade. A veneração de santos, as indulgências e a crença em milagres atribuídos a imagens e relíquias são apenas alguns exemplos de como as pessoas, ao longo dos séculos, foram atraídas por sinais que foram apresentados como se fossem manifestações divinas. Porém, o perigo maior não está apenas nos sinais, mas na forma como a Igreja Católica tem sido uma defensora de práticas que muitos consideram contrárias à verdadeira fé cristã. A adoração de santos, o culto às imagens, a ênfase na mediação do Papa como representante de Cristo na Terra, são questões que geram controvérsias até hoje. Essas práticas são vistas por muitos como uma forma de idolatria, um desvio da verdadeira adoração a Deus. O falso profeta, conforme descrito no Apocalipse, levará as pessoas a adorar a besta. E é exatamente isso que muitos críticos da Igreja Católica veem nas práticas de veneração de santos e imagens.
um afastamento da adoração direta a Deus e um convite à idolatria. Além disso, o falso profeta será descrito como alguém que exerce toda a autoridade da primeira besta, o anticristo. O Papa, ao longo da história, tem sido considerado como a máxima autoridade religiosa, com um poder imenso sobre os fiéis e uma influência sobre o mundo. Mas será que, em algum momento, o papado se alinhou com o poder político de forma a sacrificar a pureza da fé em nome da busca por poder terreno? Será que o papado, ao longo da história, em algum momento, se envolveu com os poderes políticos de maneira a corromper o verdadeiro ensinamento cristão, quando o papado se envolveu com o Império Romano e posteriormente com outros governos? Ele não corrompeu a sua missão de levar o Evangelho de Cristo de maneira pura? O papel do falso profeta, conforme nos diz Apocalipse 17:5, é uma figura central em um sistema religioso corrompido. A Igreja Católica, com seu poder e autoridade, tem sido um pilar de fé para bilhões de pessoas, mas, como toda instituição humana, também tem suas falhas e imperfeições. Será que, em algum momento, o papado se tornou uma representação desse sistema corrupto que leva as pessoas à adoração da besta? Não podemos afirmar com certeza, mas o fato é que a história da Igreja Católica está cheia de episódios de corrupção, abuso de poder e desvio do verdadeiro ensino de Cristo. O falso profeta, por fim, é alguém que fará com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, tomem a marca da besta. O papado, por sua vez, tem sido uma figura central na organização e controle de grandes populações. O papel da Igreja Católica na história da humanidade tem sido decisivo, mas será que, em algum momento, essa influência será usada para forçar a adoração do anticristo? O apelo da Bíblia é claro: devemos estar atentos aos sinais dos tempos e não nos deixar enganar por aqueles que se apresentam como líderes religiosos, mas cujas intenções são, na verdade, malignas. A questão aqui não é condenar a Igreja Católica, mas refletir sobre como as Escrituras nos ensinam a discernir as falsas lideranças e a verdadeira autoridade de Cristo. O falso profeta não virá com uma máscara de maldade, mas com a aparência de algo bom e piedoso. Por isso, a vigilância espiritual é essencial para todos nós. Devemos examinar nossas próprias vidas, nossas práticas religiosas e nossa adoração, para garantir que estamos verdadeiramente adorando ao Senhor em espírito e em verdade, sem nos deixar seduzir pelas falsas promessas de poder e controle. O papado e as profecias de idolatria, adoração ao anticristo e à imagem da besta. A Bíblia é clara em nos alertar sobre os perigos da idolatria, que não é algo novo, mas tem se infiltrado ao longo da história em várias religiões e sistemas espirituais. Em Apocalipse 13, 14 e 15, vemos uma ordem do falso profeta que manda a todos que façam uma imagem à besta e a adorem. E diz a palavra: e foi-lhe permitido dar espírito à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não a adorassem. Este é um momento crucial nas profecias de Apocalipse, pois não se trata de uma mera adoração à imagem de algo, mas a entrega da alma ao engano do anticristo, permitindo que a idolatria atue de forma mais insidiosa do que jamais imaginamos. Aqui, vemos a ligação direta entre a adoração à imagem da besta e a prática de idolatria, que de maneira sutil pode estar preparando o caminho para a adoração do próprio anticristo. Em toda a história da Igreja Católica, a veneração de imagens e santos tem sido uma prática central. As imagens de Cristo, da Virgem Maria, dos apóstolos e dos santos são cultuadas por milhões de fiéis ao redor do mundo. Essa prática é muitas vezes defendida como uma forma de honrar os santos e pedir intercessão. No entanto, a questão
que se coloca é: até que ponto essas práticas podem ser vistas como idolatria, uma vez que a Bíblia, de forma clara, nos alerta contra a adoração de imagens. A idolatria, como sabemos, é a prática de atribuir a algo ou a alguém a honra e adoração que pertencem exclusivamente a Deus. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que Deus proíbe de forma enfática a fabricação de imagens e a adoração a essas imagens. No Antigo Testamento, ele instrui seu povo a não se curvar a ídolos nem a adorar imagens feitas por mãos humanas. Êxodo 24:5. Essa advertência permanece válida para os cristãos de hoje, pois a essência do mandamento é nos ensinar a dar a Deus a devoção que Ele merece, e não a objetos, símbolos ou figuras. No entanto, muitos defensores da Igreja Católica argumentam que a veneração de imagens e santos não é idolatria, pois, segundo eles, os fiéis não adoram as imagens, mas as usam como símbolos para lembrar e honrar aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus. Essa distinção pode ser importante para muitos, mas, ao olharmos para as Escrituras e para a visão profética do Apocalipse, podemos perceber que o engano da idolatria é mais profundo do que simplesmente honrar alguém. A linha entre veneração e adoração é tênue, e o que Deus nos ensina é que qualquer forma de culto a imagens, qualquer forma de direcionar nossa devoção a algo ou alguém que não seja diretamente a Ele, pode nos afastar da verdadeira adoração. Apocalipse 13:15 nos diz que a imagem da besta será dada espírito para que fale e controle aqueles que não a adorarem. Essa imagem será adorada por todo o mundo, e aqueles que não se submeterem à sua adoração serão perseguidos e mortos. A relação com a Igreja Católica ou com qualquer sistema que incentive a adoração de imagens não pode ser ignorada. O perigo é que, de forma inconsciente, práticas aparentemente inofensivas possam estar criando um terreno fértil para a adoração do anticristo e da besta, que, por sua vez, exigirá que todos se prostrem diante dele e aceitem a sua marca. A idolatria, mesmo que pareça inofensiva, pode ser o primeiro passo para a submissão ao engano de Satanás. Imagine, irmãos, como a adoração de uma simples imagem, algo aparentemente inofensivo, pode se tornar o início de uma escalada para a completa aceitação da mentira. Quando nos acostumamos a direcionar nossa devoção a algo que não seja o Senhor, estamos, de alguma forma, permitindo que nossa adoração se desvie. Isso pode nos tornar vulneráveis, como aqueles que em Apocalipse adoram a besta sem saber que estão indo diretamente contra a vontade de Deus. Ainda mais, Apocalipse 13:14 nos diz que a besta enganará os habitantes da terra, fazendo com que muitos a adorem. O falso profeta, com seu poder de fazer milagres, enganará a muitos, levando-os a acreditar que estão adorando algo santo, algo legítimo. Esse engano não será apenas físico, mas espiritual, pois muitas pessoas estarão completamente convencidas de que sua adoração está sendo dirigida àquilo que é bom e justo. Mas a verdade é que estarão adorando a imagem da besta, que representa o próprio anticristo, aquele que se opõe a Cristo e a tudo o que é santo. Este é o momento de examinar nossos corações e perguntar: onde estamos colocando nossa adoração? Será que estamos permitindo que a verdadeira adoração a Deus seja substituída por práticas que, embora pareçam boas, podem nos afastar do seu coração? A idolatria não se limita apenas à adoração de imagens físicas, mas pode se manifestar na nossa confiança em qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida, seja um objeto, uma pessoa ou até mesmo a nossa própria vaidade. Tudo isso é idolatria, e Deus exige que só a Ele demos a glória e a honra que são devidas.
Adoração à imagem da besta não será algo feito apenas por aqueles que conscientemente escolheram adorar o anticristo. Ela será, em muitos casos, uma aceitação sutil, quase imperceptível, que começa com pequenos desvios. A igreja que adora imagens, que confia na mediação dos santos, pode estar, sem perceber, cultivando uma disposição para a aceitação do anticristo. Quando os cristãos se acostumam a dar adoração a imagens e santos, é mais fácil para o falso profeta enganá-los, fazendo-os acreditar que a adoração ao anticristo é uma prática legítima. Nós, como cristãos, precisamos estar vigilantes e firmes na palavra de Deus. Precisamos discernir o que é de Deus e o que é do mundo. O Senhor nos chamou para ser santos, separados para Ele, sem nos misturarmos com os enganos deste mundo. Precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e não permitir que nossa adoração seja desviada para qualquer coisa que nos afaste dele. Nossa adoração deve ser pura, sem mistura, e deve ser oferecida apenas a Deus, em espírito e em verdade. O que a Bíblia nos ensina é claro. Não devemos fazer para nós imagens de nada que esteja acima ou abaixo na terra, nem adorar esses objetos. Em vez disso, devemos adorar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa força. Ao fazer isso, evitamos o engano do falso profeta e nos mantemos fiéis a Deus, preparados para resistir ao anticristo e a sua marca. O desafio está em nossa vigilância e fidelidade à palavra de Deus, não permitindo que nenhum tipo de idolatria, seja visível ou invisível, tome o lugar do Senhor em nossa vida. A adoração ao anticristo, representada pela imagem da besta, será uma das maiores seduções do fim dos tempos. Mas como cristãos, temos o privilégio de sermos firmes na verdade. Que possamos estar sempre atentos e buscar em Cristo a verdadeira adoração, rejeitando todo tipo de engano que tenta desviar nosso coração de Deus. Que nossa fé seja purificada e fortalecida em Cristo, para que quando os tempos difíceis chegarem, estejamos prontos para resistir e permanecer fiéis ao Senhor. O falso profeta e os milagres, a influência de sinais e maravilhas. Em Apocalipse 13, 13 e 14, somos confrontados com uma imagem poderosa e aterradora. O falso profeta, com grande autoridade, fará sinais e maravilhas para enganar as nações, entre eles o impressionante ato de fazer fogo descer do céu diante dos homens. O versículo diz: ele realiza grandes sinais, fazendo até descer fogo do céu à terra diante dos homens, e engana os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido fazer à vista da besta. Esses milagres são descritos como uma das armas mais eficazes do falso profeta para conquistar as pessoas, seduzindo-as com sua aparente bondade e poder divino. No entanto, ao olharmos com atenção, vemos que o engano não está no poder de realizar milagres, mas no propósito por trás deles, conduzir as pessoas a adorarem a besta e a aceitarem sua marca. A questão que surge então é como esses sinais e maravilhas podem se relacionar com os milagres que ao longo da história têm sido atribuídos à Igreja Católica. A Igreja tem sido uma figura central em relatos de milagres, muitos dos quais são associados ao papado e às suas práticas. Milhares de fiéis ao redor do mundo testemunham curas milagrosas, aparições e outras manifestações sobrenaturais atribuídas a santos e imagens veneradas. Essas experiências têm um grande impacto na fé das pessoas, levando-as a uma adoração profunda e, em muitos casos, inquestionável. O que se torna cada vez mais evidente é que os sinais e maravilhas descritos em Apocalipse 13 são exatamente o tipo de fenômeno que, ao longo da história, tem atraído as massas para a adoração de ídolos e sistemas religiosos falhos. O
Falso profeta, assim como os milagres atribuídos ao papado, sabe o poder de um milagre para moldar corações e mentes. Ele usará esses sinais não apenas como uma prova de sua autoridade, mas como uma ferramenta de sedução, levando as pessoas a colocarem sua confiança em algo que não é Deus. Porém, é preciso ter discernimento, porque não é o milagre em si que define se ele vem de Deus ou do inimigo. Ao longo da história, Satanás tem usado sinais e maravilhas como uma forma de engano. Ele se disfarça de anjo de luz, e seus milagres, embora impressionantes, têm um propósito maligno: desviar as pessoas do verdadeiro caminho da salvação em Cristo. Esse engano pode ser sutil, porque muitas vezes os milagres realizados pelo falso profeta parecerão bons, mas sua intenção será sempre desviar as almas da verdadeira adoração a Deus. Quando olhamos para os milagres que foram atribuídos à Igreja Católica, devemos perguntar: esses sinais estão realmente levando as pessoas a Cristo? Ou elas estão se afastando dele, colocando sua fé em imagens e santos? Muitos relatos de milagres são inspiradores e podem ser vistos como manifestações de fé, mas devemos sempre ter em mente que a Bíblia nos alerta contra qualquer tipo de adoração que não seja direcionada exclusivamente a Deus. Deus é o único que merece nossa adoração e louvor, e qualquer desvio disso pode abrir portas para o engano. O falso profeta, em Apocalipse, será capaz de realizar sinais que impressionarão as nações. Ele fará com que as pessoas creiam que ele tem poder divino, fazendo fogo descer do céu. Este é o tipo de poder enganoso que, ao longo da história, tem sido usado para enganar multidões. Se olharmos para a história, vemos que os milagres sempre tiveram um papel central na construção de autoridade religiosa. A Igreja Católica, por exemplo, tem uma longa tradição de milagres associados aos santos e à Virgem Maria. Esses milagres são frequentemente apresentados como uma confirmação da santidade dos indivíduos e da veracidade das doutrinas da Igreja. A questão que surge aqui é a seguinte: esses milagres estão realmente conduzindo as pessoas para a verdade revelada por Cristo? Ou estão sendo usados para desviar as pessoas da verdadeira adoração, levando-as a confiar em símbolos, imagens e mediadores humanos? Apocalipse 13 nos alerta que o falso profeta usará sinais miraculosos para enganar até os mais fiéis. E por isso, é fundamental que desenvolvamos um discernimento espiritual baseado na palavra de Deus, para que não sejamos seduzidos por sinais e maravilhas que, embora impressionantes, não provêm de Deus. O falso profeta usará esses milagres como um meio de legitimizar sua autoridade. Ele fará com que as pessoas acreditem que ele é um ser divino, que possui o poder de fazer coisas sobrenaturais. Mas a Bíblia nos ensina que devemos testar todos os espíritos, pois nem todo milagre vem de Deus. Jesus advertiu que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos e falsos profetas, que realizariam grandes sinais e maravilhas, mas que estariam enganando as pessoas. Ele disse em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Este é um alerta claro para todos nós. Não devemos ser enganados por milagres ou sinais impressionantes que não estejam de acordo com a palavra de Deus. O falso profeta usará esses sinais para levar as pessoas a adorar a besta, e muitas serão seduzidas por ele, sem perceber que estão sendo desviadas do caminho da verdade. Assim como nos dias de Noé, quando as pessoas estavam tão envolvidas em suas vidas cotidianas que não perceberam o julgamento de Deus, hoje também há um grande perigo de nos deixarmos levar pelos milagres e sinais, esquecendo de discernir se eles realmente vêm de Deus.
O papel da Igreja Católica na história dos milagres é significativo, mas devemos sempre questionar: esses milagres estão realmente conduzindo as pessoas a Cristo ou estão perpetuando práticas que desvirtuam a verdadeira fé? A veneração de santos e imagens, embora seja vista por muitos como uma expressão de fé, precisa ser examinada à luz da Escritura. A Bíblia nos chama a adorar a Deus em espírito e em verdade, sem qualquer forma de mediação ou idolatria. E mesmo que um milagre aconteça, devemos sempre verificar se ele está alinhado com os princípios de Deus e com a mensagem de salvação de Cristo. Deus não é contra os milagres, mas Ele deseja que os milagres nos conduzam para mais perto dele, para a sua verdade e para a sua palavra. O falso profeta, ao contrário, usará os milagres para enganar, fazendo com que as pessoas sigam um caminho de adoração falsa. Precisamos ter cuidado, pois o mundo estará cheio de sinais e maravilhas. Mas o que importa é se esses sinais estão nos levando para mais perto de Cristo ou nos afastando dele. Portanto, devemos manter nossa fé firme na palavra de Deus, no discernimento que vem do Espírito Santo e na verdade que encontramos em Cristo. Os milagres não devem ser o fim, mas um meio de nos aproximarmos de Deus. Eles não devem nos seduzir, mas nos conduzir à adoração verdadeira e pura, que é direcionada apenas ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que possamos estar vigilantes, reconhecendo os sinais do fim dos tempos, mas firmes na verdade, sabendo que a verdadeira adoração é aquela que é dada exclusivamente ao Senhor. A influência global da Igreja Católica. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, tem sido uma das instituições mais poderosas e influentes em todo o mundo. Sua influência não se limita apenas ao âmbito religioso, mas se estende também ao campo político, social e até cultural. Com sua presença global e sua capacidade de influenciar milhões de pessoas, a Igreja Católica desempenha um papel central na formação das sociedades e na definição de certos aspectos do comportamento humano. No entanto, à medida que os tempos se aproximam do fim, a Bíblia nos alerta sobre um movimento crescente que poderá ter implicações profundas para a fé cristã e para o cumprimento das profecias do Apocalipse: o ecumenismo. O ecumenismo, que visa a união de todas as denominações cristãs e até mesmo a colaboração entre religiões diferentes, tem sido um foco central para a Igreja Católica nas últimas décadas. Esse movimento busca criar uma plataforma de entendimento e união entre diferentes religiões, com a intenção de promover a paz, a harmonia e a solidariedade entre os povos. Contudo, o que para muitos parece ser uma iniciativa positiva e pacífica, pode ter repercussões mais profundas no cenário espiritual e profético, conforme as Escrituras nos alertam. Em Apocalipse 13, 16, 17, a palavra de Deus fala sobre a marca da besta e o controle sobre as nações. Também faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Este versículo nos traz uma imagem clara do controle total que o anticristo terá sobre as economias e a vida das pessoas durante os últimos dias. A marca da besta será um símbolo de lealdade ao sistema que ele estabelecerá. Um sistema global, que exigirá submissão total, inclusive no que diz respeito à nossa fé e adoração. A questão então é: como a Igreja Católica, com seu poder e influência, poderia estar contribuindo para a preparação desse cenário global? O movimento ecumênico é uma das chaves para entender como o controle global pode se manifestar nos últimos dias. A Igreja Católica, ao buscar unir todas as denominações cristãs e até mesmo fazer concessões para outras religiões,
pode estar preparando o terreno para um sistema mundial de adoração, no qual a verdadeira fé cristã será diluída em nome da unidade e da paz. Embora o ecumenismo tenha começado como uma tentativa de promover a compreensão mútua e o respeito entre diferentes tradições cristãs, suas implicações espirituais são profundas e muitas vezes ignoradas. A Bíblia nos ensina que nos últimos dias a verdadeira adoração será corrompida. E o falso profeta usará todos os meios possíveis para fazer com que as pessoas se prostrem diante da besta, aceitando sua marca. Quando vemos a Igreja Católica se aproximando de outras religiões e estabelecendo alianças que vão além do cristianismo, precisamos refletir sobre o que isso pode significar para o cumprimento das profecias. O papado tem, ao longo dos anos, se envolvido em diálogos interreligiosos com líderes muçulmanos, judeus, hindus e até budistas, buscando criar uma plataforma de entendimento e harmonia global. Em Apocalipse, vemos que esse tipo de união, especialmente quando leva à adoração de algo que não é Deus, pode ser uma porta aberta para o anticristo e seu sistema de controle. A marca da besta não será apenas um sinal físico, mas um símbolo de lealdade a um sistema que rejeita a verdadeira adoração a Deus. O movimento ecumênico, ao buscar unir todos sob uma bandeira comum, pode estar se alinhando, sem querer, com a profecia do controle mundial descrito em Apocalipse. A marca da besta não será apenas uma questão de uma simples aceitação de um símbolo, será uma questão de lealdade total ao sistema que o anticristo estabelecerá, e isso inclui a adoração e o comprometimento com sua autoridade. O fato de que a Igreja Católica está se tornando cada vez mais uma voz influente nesse movimento global de união religiosa pode ter implicações mais profundas do que imaginamos, pois a verdadeira fé cristã pode ser gradualmente diluída em nome de uma falsa unidade. Além disso, a Bíblia nos alerta sobre o poder econômico e político que o anticristo terá nos últimos dias. Apocalipse 13:17 descreve como a marca da besta será usada para controlar a economia, impedindo que as pessoas comprem ou vendam sem ela. Isso nos mostra que o controle global não será apenas espiritual, mas também material. E a Igreja Católica, com sua influência sobre milhões de pessoas e sua presença em praticamente todos os continentes, pode desempenhar um papel crucial na implementação desse sistema global. O papado, com seu poder de direcionar os fiéis e suas vastas redes de influência, tem o potencial de ajudar a estabelecer um sistema que, embora inicialmente pareça ser algo positivo, será, na verdade, uma grande armadilha espiritual, levando muitos a se submeterem ao sistema da besta. Não podemos ignorar o fato de que a Igreja Católica, com sua vasta rede de instituições educacionais, políticas e de caridade, tem o poder de moldar a opinião pública e direcionar as ações das massas. Esse poder de influência, se não for devidamente discernido, pode ser usado para estabelecer uma ordem mundial que, sem querer, facilita a ascensão do anticristo e a implementação de sua marca. Como a Bíblia nos ensina, o falso profeta e a besta usarão sua autoridade para enganar as nações e estabelecer um sistema de controle absoluto. O ecumenismo, com sua busca por unidade a qualquer custo, pode ser uma porta aberta para que isso aconteça. Por isso, precisamos estar vigilantes. Não podemos ser cegos às implicações espirituais dos movimentos que estão tomando forma diante de nossos olhos. O ecumenismo, embora pareça ser uma causa nobre, deve ser examinado à luz da Escritura. Se ele comprometer a verdade do Evangelho e permitir a adoração de ídolos e falsas doutrinas,
ele se tornará parte do sistema que prepara o terreno para a adoração do anticristo. Devemos resistir à tentação de aceitar qualquer sistema que dilua a pureza da fé cristã e nos leve a adorar algo ou alguém que não seja o Deus verdadeiro. É tempo de refletirmos sobre onde estamos colocando nossa confiança. Nossa fé não pode ser uma fé diluída, uma fé que se mistura com o erro. O movimento global para unir religiões e criar uma paz aparente pode ser uma preparação para o cumprimento das profecias do fim dos tempos, mas nossa lealdade deve ser exclusivamente a Cristo. A marca da besta, que representa o controle e a adoração ao anticristo, não pode ter lugar em nossos corações. Devemos ser vigilantes, firmes na verdade da palavra de Deus, para que no momento certo possamos resistir a qualquer tentação que venha a nos afastar de nossa verdadeira adoração. E verdade é que a influência global da Igreja Católica, com seu poder e sua presença em todo o mundo, pode ter um papel importante no cumprimento das profecias do Apocalipse. Mas, como cristãos, precisamos manter nossa fé firme em Cristo, não nos deixando seduzir por movimentos que possam desvirtuar a verdade da palavra de Deus. Devemos estar atentos aos sinais dos tempos e lembrar que a verdadeira unidade em Cristo nunca comprometerá a verdade do Evangelho. O fim dos tempos está mais perto do que podemos imaginar. Olhando para o que está acontecendo ao nosso redor, para as crises políticas, sociais e espirituais, somos confrontados com a dura realidade de que o que está escrito nas Escrituras não está distante, mas se cumpre diante de nossos olhos. A palavra de Jesus, em Mateus 24:42, nos exorta com urgência: vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Esta não é uma sugestão, é um comando. A vigilância espiritual é a chave para enfrentarmos os tempos que virão. Jesus, ao falar sobre os últimos tempos, não nos deixou em trevas sobre o que deveríamos esperar. Ele nos disse claramente que o fim viria como um ladrão na noite, que o momento seria inesperado e que, por isso, todos aqueles que aguardam sua vinda precisam estar preparados. Não podemos nos dar ao luxo de viver como se a vida fosse apenas uma rotina sem fim. O Senhor nos chama à vigilância, a estarmos atentos e preparados, porque o tempo que nos resta é curto. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que a profecia está se cumprindo. Como cristãos, nossa missão agora é mais do que apenas esperar pelo retorno de Cristo. Nossa missão é viver de forma que nossa fé permaneça firme, independente das dificuldades que enfrentamos. O mundo está cada vez mais desviado da verdade e as forças do mal estão se levantando com mais poder e sedução. Em meio a essa batalha espiritual, nossa maior defesa é nossa fé inabalável em Cristo e na palavra de Deus. Se a nossa confiança estiver no Senhor, se nossos olhos estiverem fixos em Jesus, não seremos enganados pelos enganos do inimigo. A vigilância não é apenas sobre estarmos cientes das circunstâncias ao nosso redor. A vigilância espiritual exige ação. Ela exige que busquemos a presença de Deus em oração, que permaneçamos firmes em Sua palavra e que vivamos de maneira santa e pura, rejeitando as seduções do mundo. Não podemos permitir que a rotina diária nos cegue para a urgência do momento que estamos vivendo. Cada dia é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de fortalecer nossa relação com Ele e de nos prepararmos para os tempos difíceis no que virão. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 6, 11 e 13: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau
e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A armadura de Deus é a nossa proteção contra os ataques do inimigo, e ela começa com a verdade, a justiça, a paz, a fé e a palavra de Deus. Vivemos em uma época em que a mentira e o engano estão em todos os lugares. O falso profeta e o anticristo estão em ação, tentando enganar o maior número possível de pessoas, desviando-as da verdadeira adoração e levando-as a aceitar a marca da besta. É por isso que a vigilância espiritual é tão importante. Devemos estar tão firmes em nossa fé que, mesmo diante dos enganos e das seduções do mundo, não seremos movidos. Mesmo quando o mundo clama por paz e união à custa da verdade, devemos permanecer fiéis à palavra de Deus. Em nossos dias, vemos o aumento do ecumenismo, da busca por uma unidade espiritual, que muitas vezes exige comprometer a verdade do Evangelho. O movimento de união entre religiões e a busca por uma paz superficial pode ser uma preparação para a ascensão do anticristo e a adoração à besta. Não podemos ser seduzidos por essas falsas promessas de harmonia e unidade. Uma verdadeira paz só vem de Cristo, e a única unidade verdadeira é a que é construída sobre a fé no Evangelho da salvação, e não sobre compromissos que diluem a verdade de Deus. Precisamos, portanto, estar alerta, mantendo a pureza da fé cristã e resistindo às pressões do mundo. Mas, além da vigilância, precisamos também nos preparar espiritualmente para os tempos difíceis que virão. O apóstolo Pedro nos adverte em 1 Pedro 5, 8, 9. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistiu-lhe, firmes na fé. A resistência à tentação, ao engano e à apostasia será uma batalha constante. Por isso, nossa preparação não é apenas intelectual ou física, mas espiritual. Devemos fortalecer nossa vida de oração, buscar a santidade em nossas atitudes e cultivar a confiança em Deus, sabendo que, ao nos prepararmos espiritualmente, estaremos equipados para enfrentar qualquer dificuldade que surgir. A Bíblia nos diz em Tiago 4, 7 e 8: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A chave para enfrentar os tempos difíceis está em nossa proximidade com Deus. À medida que nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós, fortalecendo nossa fé e nos capacitando a resistir ao mal. Quando estamos com Deus, somos mais do que vencedores e nada pode nos separar do seu amor. Ao refletirmos sobre o fim dos tempos, é essencial que não nos deixemos consumir pelo medo ou pela ansiedade. Jesus nos alertou que o fim viria, mas ele também nos deu a esperança de sua volta. Como cristãos, devemos encarar os tempos difíceis com coragem, sabendo que nossa salvação está em Cristo e que mesmo no meio das adversidades, ele é nossa rocha e refúgio. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele voltará para nos buscar. E enquanto aguardamos, nossa missão é viver fielmente, vigiando e orando, para que quando ele voltar, nos encontre prontos. Portanto, a vigilância não é apenas um mandamento, mas uma atitude de vida. Precisamos estar atentos a tudo o que acontece ao nosso redor, discernindo os sinais dos tempos, mas, acima de tudo, precisamos manter nosso coração firme em Deus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa força. E enquanto aguardamos a sua volta, precisamos viver de maneira digna do Evangelho, preparando-nos espiritualmente para os tempos que virão. O fim está próximo, mas em Cristo temos a certeza da vitória. Que possamos estar prontos, preparados e firmes em nossa fé até o último dia. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, fortalecendo sua fé
e mantendo-os vigilantes em sua palavra, para que estejam sempre preparados para a sua volta. Amém.